para concluir aí o nosso curso, a gente vai trabalhar de um outro ponto de vista muito importante, que é a questão da persistência dos dados, né? Você pode ver, a gente sempre que apaga o programa, a gente tem que colocar os dados de novo. Seria bem complicado a gente ver um sistema de programa, como por exemplo um ERP, que vai ter aí 10 milhões de notas de uma empresa grande, notas fiscais, produtos. Imagina toda vez que o computador resetasse, tivesse que fazer tudo de novo. Seria um grande problema para a gente administrar tudo isso. Então, aprender a salvar os dados para usar depois é algo crucial. E isso a gente vai trabalhar com a dinâmica, né? Por que esses dados eles não salvam? Porque a gente existe no computador duas memórias. A secundária, na verdade existem mais, né? A secundária e a primária. A primária é a memória RAM. A memória RAM ela vai salvar os dados em tempo de execução. Ou seja, se acaba a alimentação dela, ela perde todos os dados que estão salvos. A gente chama de memória volátil. Existe até um mecanismo de segurança para ter um pico de luz, ela não apagar e não perder, mas é coisa de segundos, tá? Microsegundos talvez. E o HDD e SSD são aí uns exemplos de memória secundária. Antes a gente praticamente só tinha o HDD, né? O disco rígido, a gente chamava. Hoje os SSDs estão se tornando mais comuns. Eles já eram antigos como os HDs, tá? Eles tinham mais ou menos a mesma época, só que eram muito caros para você conseguir fazer funcionar. Então o que acontece? A gente precisa passar da primeira para a segunda memória. Por que isso? A segunda memória ela é muito mais lenta de acessar, mas ela que não apaga quando você desliga o computador. Então o computador ele vai trabalhando, puxando de uma memória para outra, para trabalhar do jeito mais rápido e eficiente possível, né? E a gente vai fazer isso através de arquivos. Dois tipos comuns, que são os arquivos de texto e os arquivos binários. Em geral, todo arquivo salva em binário, né? Mas a gente trata o arquivo de texto de um jeito também muito comum, tá? E para isso a gente vai aprender agora na nossa aula. Um grande abraço. Bom, seja bem-vindo aí à nossa última aula do nosso curso de programação básica, onde a gente vai aprender a transformar os dados da memória RAM em um dado sólido que a gente possa gravar no nosso HD, então depois trabalhar com mais tranquilidade, ok? Eu vou só dar uma comentada para a gente não colocar aí o carro na frente dos bois e fazer aqui uma anotação que você precisa ver também, que eu separei tabelas das funções de leitura que você vai ver e as funções normais que a gente vai trabalhar no nosso programa aqui. Em geral, a gente não precisa de uma biblioteca específica para trabalhar além delas, nem da USTDA e o stdlib, mas a gente consegue fazer bastante coisa aí com o principal. Só mostrando aqui que na pasta em que eu coloquei o arquivo, onde vai estar o arquivo, que vai sair esse arquivo para você. Ou seja, onde tiver o programa que a gente vai compilar, vai estar o arquivo .texto que a gente vai criar. Então, primeiramente, a gente tem que aprender a criar um tipo de dado chamado file, que é o tipo de dado arquivo, e ele trabalha com um ponteiro, que vai apontar para uma parte da memória. Então, a gente vai criar aqui duas strings, e a gente vai abrir um arquivo no nosso computador. Como é que isso funciona? A gente usa a função fopen com o nome do arquivo que a gente quer trabalhar, no caso texto.txt, e o modo dele, né? São alguns tipos de modo que você pode encontrar aqui. O R, que é o modo de escrita, ou seja, a gente abre o programa para poder ler ele. O W, que é para escrita, aqui é para leitura, escrita. O A, ele faz o append, ou seja, ele adiciona conteúdo ao final do arquivo que já existe. O R+, ele abre leitura a partir do início e escrita. O W+, ele cria um arquivo vazio para leitura e escrita. E o A+, para adição no final do arquivo. Se ele não existir, cria o arquivo. O W a gente usa pouco, mas porque é o seguinte: toda vez que eu usar o W, se tiver um arquivo texto.txt já existente, ele vai apagar esse arquivo e vai criar um novo. Mas como a gente não tem nenhum, a gente vai abrir ele aqui. E o que é isso? If null igual arquivo, printf erro abrir o arquivo. Ou seja, deu algum erro nessa criação, essa variável vai ficar com valor null. Então, se essa condição for verdadeira, a gente diz que teve um erro e a gente retorna 1, diferente do zero, que é o quê? Para mostrar que teve um erro no programa. Em geral,
A gente não deve ter erro nenhum aqui, porque não teve nenhum problema para abrir. E se você for aqui, tá vendo, criou um variável, um arquivo txt de texto em que a gente pode trabalhar. Ou seja, não tem grandes coisas, não tem nada nele, porque a gente não colocou. Para a gente escrever algo dentro do nosso arquivo, a gente vai precisar de duas funções normais, que é o quê? O putC, ele vai inserir dentro do arquivo um caractere, ou seja, é um só caractere, ou o fprintf, que ele vai colocar uma string inteira formatada, que a gente pode usar com... A gente sempre usa o printf, botar o %d, daqui vírgula e tudo mais. Então, basicamente, o que eu vou fazer é escrever nesse arquivo o caractere C e a string texto na linha de baixo. E eu vou mandar fechar o arquivo, que é importante, como se fosse um jeito da gente salvar, né, para não perder nada do conteúdo. Vamos rodar então. Funcionou. Vamos abrir o nosso arquivo lá e ver se salvou esses dados. Ó, C e na linha de baixo, texto. E como que a gente vai ler, né, o nosso arquivo? Primeiramente, a gente tem que fechar e abrir ele de novo no modo de leitura. Se não tiver, ou seja, o R, quando que acontece? Se não tiver um arquivo, ele dá erro, tá certo? Mas aqui já vai ter porque a gente criou. Então, só cria um tratamento e aí a gente usa a função fscanf, que vai fazer o quê? Ele vai ler do arquivo, se a gente passa primeiro o arquivo, vai ler uma string até o pulo da linha e a gente salva a variável de string 1 e depois a segunda linha na variável de string 2. E aqui depois a gente vai mandar imprimir as duas coisas que a gente leu. Então vamos rodar aqui. Opa! Deu um erro aqui. Vamos ver o que eu devo ter apagado. Ah, tá. Eu tirei o return 0 aqui que não poderia. Vamos rodar aqui. Texto. Veja. Gravou tudo, leu e colocou. E aí você pode ir brincando, salvando várias coisas dentro dos seus arquivos. E na prática a gente vai ter um exercício só para trabalhar com um sisteminha com isso, para você ficar fera e craque, que não existe grandes segredos. Então é isso, gente. Espero ter aprendido bastante com vocês, espero que vocês tenham gostado e sejam empolgados para seguir o caminho da programação. Um grande abraço e até a próxima.